Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal Vídeo e Vida. Esta é mais uma reflexão produzida com carinho para compartilhar com você a mensagem do nosso Deus. Aqui quem fala é o pastor Ítalo Dean e o texto para nossa apreciação nesta ocasião, Oséias capítulo 6, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer ou como vêm as chuvas da primavera. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa importante para você acerca desse texto bíblico. O pano de fundo desta passagem das Escrituras nos ajudam a compreender melhor a natureza, a razão destas palavras do profeta. Israel, nos dias de Oséias, não vivia os melhores momentos de sua história, principalmente no que dizia respeito ao seu relacionamento com Deus. A nação estava privada daquelas bênçãos poderosas que faziam parte do pacto de Deus com os patriarcas. A tudo aquilo que Deus havia prometido de sua parte não estava sendo uma realidade entre o povo. O povo estava experimentando momentos de escassez, de aflição e de necessidade. As chuvas não visitavam a terra com regularidade. A terra enfraquecida não produzia, não dava mantimento suficiente. Mas a razão pela qual o povo estava experimentando tudo isso era principalmente de origem espiritual. Israel havia abandonado a aliança. Israel havia negligenciado a sua parte no pacto, no relacionamento com Deus. O povo, apesar da prática da religiosidade, apesar do ofício do culto no santuário, apesar da ministração dos sacerdotes no templo, não estavam vivendo uma fé verdadeira. Israel havia cometido um erro comum, um erro que se repete em nossa geração. Eles achavam que relacionar-se com Deus significa simplesmente fazer algumas coisas para Deus. Eles acreditavam que o termômetro de sua espiritualidade estava relacionado ou dizia respeito às suas práticas ou atividades religiosas. Se o templo existia, se os rituais da lei estavam sendo praticados, se o sacerdócio continuava organizado, eles olhavam para aquilo e imaginavam: tudo deve estar bem, tudo deve estar certo. Mas a realidade não batia com os frutos que Israel, eu não vou dizer estava colhendo, mas estava na verdade deixando de colher. Não havia aquela bênção prometida pelo Senhor que seria decorrente da obediência, que seria decorrente do relacionamento com Ele. Então é natural que o coração do povo estivesse vazio. Os sacerdotes haviam falhado, eles não haviam ensinado a lei, haviam falhado com o propósito de seu ministério, que era pregar a palavra do Senhor, anunciar a lei do Senhor para que Israel pudesse conhecer a Deus e orientar a sua fé, orientar o seu relacionamento com o Senhor. Afinal de contas, este princípio permanece. A maneira de se conhecer a Deus é por meio da sua palavra. A maneira de orientar a fé para que ela seja verdadeira e alcance o objetivo, que é um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus, ainda é o conhecimento da palavra do Senhor. Essa falta de conhecimento de Deus era resultado da falta de conhecimento da palavra de Deus. E a falta de conhecimento de Deus estava trazendo prejuízos ao povo, à nação. No capítulo 4, Oséias diz que a falta de conhecimento está produzindo, na verdade, destruição. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Foram palavras do próprio Deus por intermédio do profeta. Mas Deus é tão misericordioso, tão compassivo, tão firme na sua aliança, que ao invés de virar as costas para um povo
que pratica uma espiritualidade, uma religiosidade vazia, um povo que vive uma vida espiritual sem essência, sem verdade, ele não desiste desse povo. Ele envia uma mensagem para o povo. Apesar de um sacerdócio corrompido, Deus levanta um profeta comprometido. E esse profeta Oséias se volta para o povo do Senhor e faz a eles um apelo nesse texto que nós lemos. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. E tão certo como a alva vem, o Senhor, Ele nos responderá. Aqui tem 3 coisas importantes e eu quero abordar isso rapidamente para o seu coração. Em primeiro lugar, não basta ter uma confissão, um credo ou um dogma. Nós precisamos de uma fé verdadeira. E fé verdadeira brota da palavra. O crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que lê e que ouve a palavra da profecia. Nós precisamos de Bíblia para conhecer a Deus. Nós precisamos da palavra do Senhor para crescer no relacionamento com Ele. Oséias, no versículo 1, faz um apelo à nação dizendo: voltemos para o Senhor, voltemos para o nosso Deus. Isso, inclusive, era uma acusação muito séria, porque aqueles que confiavam na ritualidade, aqueles que achavam que tudo estava bem, aqueles que eram dominados por um senso de segurança baseado nas práticas que realizavam, agora estavam sendo confrontados. Eles deviam olhar para Oséias e mais ou menos pensar o seguinte: quem é este homem para dizer isto para nós? Nós estamos praticando os rituais da religiosidade judaica. Nós estamos praticando os princípios e os rituais do culto. Estamos sacrificando animais, estamos celebrando as festas. O que nos falta mais? Mas Oséias está dizendo: para isso ou para Deus, isso não tem valor nenhum. Vocês estão praticando religião, mas de costas viradas para Deus. Deus não reconhece a adoração que vocês têm praticado. Vocês não estão vivendo uma relação verdadeira com Deus. É hora de voltar para o Senhor. Mas aqueles mais sensíveis, aqueles que deram crédito à palavra do profeta, então deveriam dizer assim: como faremos isso, Oséias? Como faremos isso? E Oséias vai dizer para eles: vamos conhecer o Senhor, vamos prosseguir em conhecer o Senhor, porque o Senhor vai se voltar para nós também. Tão certo como o sol se levanta, tão certo como a alva surge, Deus irá se voltar para nós. Precisamos conhecer o Senhor. E aqui então está a chave para a restauração de um relacionamento com Deus. Quando Deus diz, ou quando Oséias diz, conheçamos o Senhor, ele está falando de uma iniciativa, de uma nova busca, de uma busca da presença de Deus baseado na sua palavra. Uma iniciativa, uma mudança de atitude, um reconhecimento do vazio, apesar da espiritualidade ou da religiosidade que a gente já tem ou pratica, uma avaliação, uma conclusão com respeito ao momento que nós estamos vivendo. E daí uma iniciativa, um arrependimento, uma disposição interior para começar de novo um relacionamento verdadeiro com Deus, conhecer a Deus de verdade. Me diga, você pode de repente ser cristão, ter a tua confissão e o teu credo, mas eu pergunto, teu coração está preenchido, você se sente pleno em Deus, tem desfrutado da companhia de Deus, tem vivido intimidade com Deus? Ou a vida espiritual para você se resume apenas a isso, um conjunto de rituais praticados, mas que não mudam a história, não preenchem o vazio e não fazem sentido nenhum? Será que a tua vida espiritual é mais cansativa do que prazerosa? Se você estiver vivendo uma vida cristã que resulta apenas em sentimento de frustração e angústia e vazio, é hora de conhecer o Senhor. É hora de se voltar verdadeiramente para Deus. E esta palavra que eu estou pregando nesta ocasião é um chamado, é um toque da trombeta de Deus para o seu coração. Deus percebe, Deus conhece, Deus sabe todas as coisas. Existem milhares e milhares de pessoas carentes e necessitadas
de se voltarem para Deus nesse tempo e viverem um novo relacionamento com o Senhor. Mas não apenas começar essa busca, você precisa progredir nela, porque Deus é infinito. Você não pode conhecer tudo de Deus logo num primeiro momento. Você precisa de uma eternidade inteira para conhecer a Deus. Mas essa eternidade precisa ter um início agora, uma busca agora, uma atitude agora. Prosseguir em conhecer o Senhor, isso significa crescer em intimidade, aumentar em segurança, crescer em esperança. A esperança que brota de um relacionamento com Deus. Quem conhece a Deus tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Deus confia nele e tem segurança nos seus planos. E quem tem segurança nos planos de Deus nunca perde a esperança. Se você fizer isso, a palavra de Oséias é seguida por uma promessa maravilhosa. Oséias está dizendo que Deus não vai te rejeitar. Deus não vai negligenciar a nossa busca. Ele está dizendo que tão certo como a alva surge todos os dias, tão certo como o sol se levanta todos os dias, Deus irá corresponder à nossa busca. Ele irá se deixar ser achado por nós. Ele se deixará ser encontrado por você enquanto você o busca. Eu lembro das palavras de Tiago quando ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Deus diz à nação de Israel no cativeiro por intermédio do profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Querido, eu não sei em que nível do teu relacionamento com Deus você está vivendo, mas pode ser que estas palavras tenham se encaixado na sua realidade e você já tenha nesse exato momento percebido que o Senhor Deus está falando com você. Eu levantei hoje pela manhã bem cedo, dizendo em meu coração: Pai, eu quero compartilhar a Tua palavra. Eu quero uma palavra para compartilhar. E o pensamento, a lembrança que me veio à mente foi justamente isto: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esta é uma palavra enviada da parte de Deus para o teu coração, para ressuscitar a tua espiritualidade, para te arrancar do vazio, para te arrancar da aflição, para te arrancar da esterilidade, para que as chuvas das bênçãos de Deus, as chuvas da primavera, como disse Oséias, caiam outra vez sobre o teu coração. E o teu coração, ao invés de ser vazio, infrutífero e árido, se torne vigoroso e fértil para a glória de Deus. Você precisa se voltar para Deus. Deus abençoe a sua vida. Volte-se para o Senhor. Deus quer profundidade nesse relacionamento. Pare de fugir, pare de se esconder. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo como a alva surge, Ele nos responderá. Um abraço do pastor Ítalo Dean. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de compartilhar essa palavra. Ao meu lado, seja um instrumento de Deus para abençoar outras vidas no nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.